são genes. O que são os genes, Lívia? E assim, é o gene que causa câncer ou é ele estar alterado? Explica para a gente isso, porque algumas pensam que a gente herda o gene, né? E a gente fala isso comumente, mas talvez não seja bem isso, né? Até para elas entenderem e começar a falar a maneira mais correta, que também é uma aula aqui, sabe? Tem meninas, Lívia, que depois de assistir várias lives aqui que a gente tem feito, elas parecem estudante de medicina discutindo caso com o professor, assim, sabe? Não, porque meu câncer ele é luminal A, ele é grau 2, ele é assim, assim, agora elas vão começar a discutir genética depois dessa live. Então, que são os genes e que são essas letrinhas que você comentou aí, por favor, Lívia? O que são os genes? Então, voltando lá nos tijolinhos. Então, eu tinha dito que o DNA, ele foi feito para dar a instrução para fazer o nosso corpo, para fazer os tijolos que fará a parede. Esse DNA ali, que está dentro dos tijolinhos, ele é dividido em partezinhas. Cada parte tem uma função para que o tijolo saia de maneira correta, para que a gente seja formado de maneira correta. Porque não é uma instrução só para formar o indivíduo. Então, a gente tem que dar uma instrução para formar o coração, uma instrução para formar o rim, uma instrução para formar o cérebro e assim por diante, cabelo, tudo. Então, tudo tem uma instrução. Então, quando a gente fala naquela partezinha que é o DNA, ela é dividida em pequenas outras partes. Essas pequenas outras partes que têm função específica para formar partes específicas do nosso corpo são chamadas de genes. E esses genes estão dentro daqueles cromossomos. Eu falei que todo mundo tinha 46 cromossomos, que eram as peças do DNA. Ali dentro daquelas peças existem essas partezinhas pequenininhas que são os genes, que têm função, cada uma com sua função, para que a gente seja formado de maneira adequada. Porém, pode acontecer uma alteração desses genes, que eu chamo a chamada mutação. E aí, acontecendo uma alteração, a partezinha específica do nosso corpo pode não formar de maneira adequada, e aí, por isso que eu falei que dentro da genética eu trabalho também com malformações congênitas, então malformação do coração, do rim e assim por diante. Ou ele pode predispor ao aparecimento de algum câncer, no nosso caso, que a gente está discutindo aqui. Então, eu já nasço com... Todo mundo tem os genes. Então, BRCA, que é esse termo que a Carla usou, é um gene específico que está relacionado à mama, ovário, pâncreas e próstata. Se eu tenho uma alteração desse BRCA, desse gene específico, eu vou ter uma predisposição, então um aumento do risco de ter câncer nesses órgãos. Então, quando ela fala eu tenho mutação em BRCA, é uma alteração desse gene que está relacionado a esses órgãos. A gente tem vários genes relacionados ao câncer. Alguns que me eleva muito a chance de câncer ao longo da vida, e outros nem tanto assim. Então, não é as condutas dentro da oncogenética, elas não são únicas. Primeiro, porque cada partezinha está relacionada a órgãos específicos. Então, eu tenho gene relacionado a mama e ovário, eu tenho gene relacionados a intestino, e assim por diante. Então, as condutas são de acordo com o gene alterado. E segundo, os riscos também estão de acordo com cada alteração. Tem alteração que tem um risco muito elevado e outras nem tanto assim. Então, o papel do geneticista ali não é só de diagnosticar se tem alteração, é de ver se tem alteração e, a partir dali, propor a melhor conduta para aquele paciente e para sua família.